Olá, meninos! Estamos aqui então para a gente fazer a correção daquela atividade que eu passei no dia 10/9, tá? Há 2 semanas. Então, vamos lá fazer a correção dessa atividade. Primeiro, o tema central dessa atividade, dessa tarefa, é explicar, né, e falar. O texto mostra muito bem isso, o que aconteceu ali na conquista dos astecas, que foi realizada pelo espanhol, né, como líder, né, o Hernán Cortés. Bom, a gente está falando de um povo pré-colombiano. Esse povo pré-colombiano já foi estudado pela gente. No primeiro semestre a gente fez uma pesquisa sobre maias, incas e astecas. E hoje, nessa atividade, especificamente, nós falaremos sobre essa conquista dos astecas, tá? Então, vamos lá observar a primeira questão. A imagem a seguir é pintura do século XVII. Representa a conquista de Tenochtitlán por Cortés em 1521. Representa o início do cerco, que acabou por derrotar Cuauhtémoc e por fim no Império Azteca. A pintura não tem autoria conhecida. Com base na imagem, responda os questionamentos a seguir. Vamos dar uma olhada na imagem aqui juntos. O que a gente consegue observar nessa imagem? Bom, aqui eu consigo ver um templo, né? Uma pirâmide. Eu consigo ver uma batalha acontecendo. Temos espanhóis, temos nativos, a gente tem algumas embarcações, a gente tem algumas casinhas, né? Que são mais rústicas. Nós temos um lago e bem aqui embaixo a gente tem um dizer. A gente sempre tem que olhar isso nos quadros, tá, meninos? Observe se tem alguma escrita. E aqui a gente consegue observar as palavras, né? Conquista de México por Cortés. Olha só a luz que já deu pra gente isso, né? Porque a princípio, se você fosse olhar essa figura sem nenhuma explicação, né? Sem um título, sem nada, olhando aqui embaixo já ia dizer muito pra gente, né? A gente ia ver uma batalha acontecendo entre nativos e europeus, né? Porque são brancos, enfim. Mas não ia saber exatamente do que se trata. Com esse dizer aqui embaixo fica muito mais fácil. Então, vamos lá para a primeira letra. Ai, meu Deus, desculpem. A. O número de pessoas pintadas no quadro é grande? Sim, nós conseguimos observar muita gente, né? Ó. Oh, meu Deus. Que gente, muita gente. Vamos lá. Quem está sendo retratado? Só por aquele dizer que tem lá embaixo, a gente vê que Cortés está sendo retratado. E nativos, então a gente pode colocar Cortés, espanhóis, nativos, os próprios astecas, né? Ótimo. Letra C, o que está sendo retratado? Basicamente isso que a gente falou aqui, né? A gente está vendo uma batalha dos espanhóis contra os nativos astecas. Agora, a gente pode ir para a letra D. Qual é o local onde este evento está se passando? Bom, no nosso enunciado da questão, a gente representa a conquista de Tenochtitlán. Ok. Além disso, lá embaixo, mais uma vez, a gente vê a conquista do México. Então, a gente pode colocar México, cidade de Tenochtitlán, ok? Para ficar bem completinho. Agora, a gente tem o texto, que eu não vou ler com vocês, porque eu espero que todos tenham lido, né? E aí, a gente vai para a segunda questão. Vamos lá. No banco de palavras a seguir, escolha as palavras certas para completar o trecho abaixo.
de forma que as informações fiquem corretas. Bom, quem lê o texto, facinho, né? Porque tá bem explícito no texto pra gente completar isso aqui. Então, vamos lá. A conquista dos astecas, número 1, foi atribuído ao espanhol Hernán Cortés. Esse processo iniciou-se no ano de 1519, quando Cortés partiu de Cuba, com cerca de 500 homens, distribuídos em 11 embarcações. A historiadora Marianne Manlot, eu não sei se fala assim, tá, gente? Mas, enfim, afirma que ele obteve dinheiro para a expedição por um empréstimo. Ótimo, conseguimos então finalizar a número 2. A 3 pede para a gente observar os significados das palavras, né? Procurar os significados dessas palavras. Primeira palavra aí é aliança, né? Vamos então observar o que significa essa palavra. Olha só. Aliança nada mais é do que aquele efeito, aquele ato de se aliar, fazer um pacto, um ajuste, um acordo, uma união harmoniosa de coisas que são diferentes entre si, tá? Então, a gente tem ali acontecendo aliança entre pessoas, entre empresas, sociedades, partidos, países, enfim. Conseguimos entender o que é aliança, certo? Vamos para a letra B, confronto. Confronto tem aquele sentido de combate, né? De se opor com violência a algo. A gente vê uma briga acontecendo, vamos dar um exemplo. Confronto entre policiais e bandidos. Também tem aquele sentido de partida, né? Onde a gente tem adversários, rivais. Vamos colocar um exemplo de um confronto esportivo. O jogo de futebol do Flamengo contra o Vasco, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem esses sentidos da palavra confronto. Além disso, a gente tem a palavra resistência. Resistência é muito daquele ato de não ceder, né? De não sucumbir. Aquela pessoa que tem uma grande aptidão para suportar dificuldades, né? Então, ela resiste, ela consegue lutar contra outro corpo, ok? Ela tem uma resistência, ela se opõe, né? Bom, conseguimos ver todos os significados aqui. Agora a gente pode ir para número 4. Vamos lá, é um quadrinho, né? A conquista dos astecas foi um dos capítulos da conquista da América Espanhola, realizada após a chegada dos europeus nesse continente. O texto traz ora espanhóis e astecas fazendo alianças, aí ó, já pega o gancho. Ora confronto e momentos de resistência. Por isso aquelas palavrinhas e os significados, olha aí, gente. Identifique no texto trechos que falam sobre esses momentos. Aliança, eu separei aqui uns trechos, vamos lá. Na aliança, a gente pode observar nesse trecho aqui, ó. Os contatos iniciais foram pacíficos e foram feitos por meio de troca de presentes entre espanhóis e astecas. Aquele velho exemplo do espelho. Os espanhóis entregavam os espelhos e os indígenas nativos lhe davam algo que tinha valor, né, para os espanhóis no caso, ok? É uma aliança ali, não tinha, os contatos foram pacíficos, né? Eles tinham ali uma aliança. Você me dá tal coisa e eu te dou tal coisa em troca. Confronto. Quando a gente fala de confronto, eu peguei a seguinte parte do texto. A marcha dos espanhóis seguiu e em Cholula houve um grande massacre de astecas. Percebam que ocorreu um confronto ali, né? Quando eles chegaram lá em Cholula, a gente vai ter a morte de vários astecas. E por fim, resistência. E eu coloquei a seguinte parte. Cortés encontrou a cidade em estado de rebelião após desentendimentos entre os espanhóis que ficaram e os astecas. Então, eles resistem, eles não saem de lá, ok? Agora, vamos para número 5.
Os astecas eram uma civilização extremamente avançada e com uma organização social complexa. A vitória dos espanhóis foi vista com surpresa, pois em termos de número, a força espanhola era muito menor que a asteca. No entanto, os historiadores atribuíram 3 razões que ajudam a entender como foi construída a vitória dos espanhóis. Descreva cada uma delas. Bom, está no texto e a gente pode observar que foi a superioridade armamentícia. Gente, os espanhóis, eles tinham armamentos muito superiores quando a gente faz uma comparação com os armamentos dos nativos. Os espanhóis tinham canhões, eles tinham cavalo, porque cavalo não existia na América, né? Então, tudo isso contribui para que eles finalmente conquistem os astecas. A gente vai ter também as doenças contagiosas. O que acontece? Os nativos, eles vão entrar em contato com o espanhol. E os espanhóis, eles trazem uma série de doenças para a América, tá? E é importante frisar que esses nativos, eles não tinham anticorpos contra essas doenças. Então, eles acabavam adoecendo e ficando muito mal. Um exemplo em especial foi a varíola, tá? Ela foi a mais mortal e dizimou muitos indígenas, muitos nativos, ok? Além disso, a gente vai ter aquelas alianças que Cortés vai fazer com os inimigos dos astecas. Então, ele vai conseguir mais gente para ficar do lado dele, o que vai fortalecer ele e seus combatentes, ok? Além disso, esses inimigos, né, em comum, vão ajudar Cortés falando, né, como é que era o inimigo, porque eles já conheciam, falando sobre a região. Então, eles ajudaram muito nessa conquista dos astecas. Vamos, então, para número 6. Sobre o processo de conquista, identifique as informações que são verdadeiras e as que são fake news. Depois, reescreva as que são fake news de forma que elas se tornem verdadeiras. Vou até colocar aqui já. Vamos lá. Letra A. A expedição de Cortés tomou o rumo da península de Yucatán. Estabeleceu-se no litoral mexicano, onde ficava a cidade de Tenochtitlán. Não, gente, não é a cidade de Tenochtitlán, não. Se vocês pegarem lá no texto, vocês vão ver. É o que? A cidade de Totonaca de Sempoala, tá? Vamos lá. Então, essa daqui é fake news e a gente já consertou, já tirou, né? E já consertou. No lugar, a gente colocaria a cidade de Totonaca de Sempoala, tá? B. A comunicação entre espanhóis e emissários astecas era realizada por uma intérprete espanhola chamada Malinche, que falava o idioma dos astecas e havia aprendido espanhol. Não, gente. Essa intérprete, eu consegui achar o erro, é falsa. Essa intérprete, ela não era espanhola. Ela era nativa, tá? Ela era nativa, ela não era espanhola. Ela tinha aprendido a falar espanhol, ok? Vamos lá. C. A intenção de Cortés de seguir para Tenochtitlán começou a ser colocada em prática por meio da diplomacia. Sim, verdadeiro, a gente viu lá, né? Que a princípio eles trocavam presentes, lembra? Então vamos lá. Letra D. Cortés fundou a cidade de Veracruz nas proximidades de Sempoala. Verdadeiro também, isso mesmo. Os relatos espanhóis retratam um encantamento com a grandiosidade das construções da capital asteca. Realmente, verdadeiro. Isso realmente aconteceu. A gente tem que lembrar que os astecas tinham grandes construções. Na imagem mesmo, a gente conseguiu ver uma pirâmide, né? Um templo ali. Ok. F. A cidade de Tenochtitlán, nessa época, possuía uma população superior a 200 mil habitantes. Verdadeiro também, tá no texto.
Deixa eu tirar aqui para subir. Bom, com a queda da capital, as outras cidades astecas foram sendo progressivamente dominadas pelos espanhóis. Isso mesmo, verdadeiro. Então, vamos lá, só para colocar a sequência aqui. Falso, né? Aí a gente viu que é falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Ok? Entenderam? Bom, meninos, é isso por enquanto que temos para falar hoje. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula desse formato. Acho que fica mais fácil para vocês. Até a próxima. Tchauzinho!